Boa noite. Com muita alegria que nós nos reencontramos, ainda que por esses meios virtuais, para darmos continuidade a esta marcha da reflexão estética ou da filosofia da arte. E nesta aula nós vamos nos introduzirmos no pensamento de Hegel, na estética de Hegel. Este pensador que viveu entre o século XVIII e o século XIX e que foi colocado dentro do panorama do grande idealismo alemão. E para Hegel existe Schelling. Ainda que Schelling seja mais velho que Hegel, ele foi influenciado por Hegel. E essas duas filosofias de Schelling e Hegel sempre foram quase que contraposições. No livro A Fenomenologia do Espírito, logo no início, existe ali a cisão, a separação definitiva entre o pensamento de Schelling e o pensamento de Hegel. Por que se fala em Schelling? Quando se fala em filosofia e os conceitos de natureza e espírito, devemos nos remeter a Schelling, em que a compreensão dele é que existe na natureza um espírito que a move, uma osmose essencial, uma correlação. Mas não é o Schelling que nós devemos nos aprofundar. Vamos para o Hegel. Hegel escreveu várias páginas sobre estética, dividida basicamente em 4 volumes, os cursos de estética 1, 2, 3 e 4. Nós vamos nos deter principalmente no curso de estética 1, aquilo que nós abordaremos nesta aula, e o curso de estética 3. Nesse curso de estética 1, no capítulo 1, vamos dizer assim, no capítulo 1 da introdução do pensamento do curso de estética, onde se fala das relações entre o belo artístico e o belo natural, que é justamente o tema da nossa aula. Hegel, estética, natureza e espírito. Hegel escreve: esta obra é dedicada à estética, quer dizer, à filosofia, à ciência do belo, e mais precisamente do belo artístico, pois dela se exclui o belo natural. Para justificar esta exclusão, poderíamos dizer que toda ciência acaba o direito de se definir como queira. Não é, porém, em virtude de uma arbitrária decisão que só o belo artístico é o objeto escolhido pela filosofia, pela sua estética. Por que Hegel, logo no início da sua reflexão estética, coloca logo os parâmetros e a definição do que ele irá refletir? Esta obra de Hegel, o seu curso de estética, é para refletir sobre o belo artístico. E ele separa intelectualmente o belo artístico e lhe dá um grau de superioridade em detrimento ao belo natural. E a filosofia da arte, ou a estética, em Hegel, delimita o belo artístico, porque pensar o belo em geral seria muito amplo ao pensamento. Então, logo, Hegel delimita aquilo que ele irá se debruçar. Na verdade, assim acontecesse
diz Hegel. Ficaria excluída da estética, compreendida como ciência unicamente do belo artístico, uma grande parte do domínio da arte, mas, quanto a esta maneira de ver, julgamos nós poder afirmar que o belo artístico é superior ao belo natural. Por ser um produto do espírito que superior à natureza, o espírito, Geist, é superior à natureza. Então, espírito e natureza. Na história do pensamento filosófico, esses conceitos foram acontecendo nuances, modificações conceituais, cargas conceituais foram acrescentadas. O espírito, em Hegel, é o espírito absoluto que caminha, a consciência universal humana que caminha e faz um movimento, e esse movimento é bascular. Ele caminha e volta sobre si mesmo para pensar a si mesmo. A natureza, em Hegel, ela é poliédrica. Ela é a natureza enquanto aquilo que é fonte do que está aí fora da consciência. O mundo, o cosmo que está aí. E tudo aquilo que é fenômeno natural. Se nós escutarmos Beethoven, suas sonatas, suas sinfonias, nós entenderemos melhor o que é essa experiência do avanço do espírito se pondo em marcha. Por isso é o belo artístico superior ao belo natural. E diz Hegel, tudo quanto provém do espírito é superior ao que existe na natureza. Hegel tem uma origem teológica. Ele escreveu obras inclusive sobre Jesus Cristo, o jovem Hegel. A teologia filosófica, ela é substrato do pensamento de Hegel. É por isso que Hegel fala tanto em espírito, ainda que não seja uma reflexão pneumatológica, teológica, estritamente no âmbito da reflexão teológica religiosa. Por que o belo artístico é superior ao belo natural, a uma bela praia, a uma bela montanha? A superioridade do belo artístico, diz Hegel, provém da participação no espírito, portanto, na verdade. Se bem que aquilo que existe só exista pelo que lhe é superior, e só graças a esse superior é o que é e possui o que possui. Só o espírito é verdade. Só enquanto espiritualidade existe o que existe. Mais um conceito. Verdade. Só o espírito é verdade. O belo natural será assim um reflexo do espírito, pois só é belo enquanto participante do espírito.
Portanto, para existir beleza na reflexão hegeliana, deve existir marcas do espírito humano. A impressão do espírito humano. O aço dobrado, o aço fundido, virado uma escultura, ali existe o espírito humano. O barro modelado, ali existe o espírito humano. O som ordenado, sinfonizado, ali existe o espírito humano. O belo natural será assim um reflexo do espírito, pois só é belo enquanto participante do espírito. E dever-se-á conceber como um modo imperfeito do espírito. A natureza seria um modo imperfeito, enquanto não existia ali o espírito humano. A definição que propusemos para a nossa ciência, a estética ou a filosofia da arte, nada tem por de arbitrária. O belo produzido pelo espírito é o objeto, a criação do espírito. E toda a criação do espírito é um objeto a que não se pode recusar dignidade. Então a dignidade da arte está em ser fruto de um espírito humano. Toda onda de materialismo, toda a crise da modernidade, toda a crise da pós-modernidade, no fundo, é um bloqueio, ou bloqueia o pensamento filosófico de Hegel, por tratar justamente deste aspecto espiritual, não só no sentido religioso, mesmo que num sentido estético. Essa palavra espírito, para muitos movimentos artísticos, filosóficos, teorias da arte, já é visto como com receio. E daí também a grande reclamação de quem estuda filosofia, quando colocam Hegel como uma lata de sardinha hermética completamente fechada. Porque para pensar Hegel, qualquer um de nós que estudamos, devemos fazer esse esforço também espiritual do ponto de vista intelectivo e estético para podermos alcançar esse movimento do espírito, essa fenomenologia do espírito hegeliano. Sempre a arte foi para o homem instrumento de consciencialização das ideias e dos interesses mais nobres do espírito. A arte nos coloca na ideia que nos coloca na verdade. E a natureza será bela quando relacionada com o espírito humano. Hegel, falando da ciência estética, da filosofia da arte, ele diz: qualquer que seja o objeto de uma ciência, e qualquer que seja a própria ciência, em 2 pontos se deve demorar nossa atenção. O de que tal objeto existe, outro o de saber aquilo que ele é.
A beleza existe? A beleza artística existe? E o que ela é? Quando é subjetiva a natureza dos objetos, quer dizer, quando os objetos existem no espírito, não fazem parte do mundo do material sensível. Sabemos que existem no espírito como produtos da própria atividade espiritual. A arte está para o espírito. Ainda que eu não possa mensurar, medir, verificar, levar um laboratório à cabeça de um artista, ou a genialidade de um artista, ele existe. A arte existe. O belo artístico existe. A atividade do espírito ou se traduziu na formação de representações e intuições internas, ou se manteve estéril. E assim é que, por exemplo, o belo muitas vezes aparece na representação não como necessário em si para si, mas como origem acidental de mera adesão subjetiva. Então, Hegel, diferente, por exemplo, de Kant, ele acredita que a experiência estética, o belo artístico, é muito mais que uma experiência subjetiva. O belo artístico existe em si e por si. Não é apenas uma experiência intimista. Não é só isso. Sobre as objeções à ideia de uma filosofia da arte. Uma objeção proviria da infinidade do domínio do belo, da infinita variedade daquilo a que se chama belo. A outra objeção partiria do pretexto de que o belo é objeto da imaginação, da intuição, do sentimento, para, por conseguinte, concluir que ele não poderá constituir objeto de uma ciência, nem prestar-se à especulação filosófica. Aqui parece já esses resquícios de cientificismo que Hegel quer combater. A acusação de que a estética, a filosofia da arte, é apenas uma reflexão sobre subjetividade, então não é digno de especulação filosófica. Hegel é contra essa posição. Sabemos, de um modo geral, que os objetos belos são de uma infinita variedade, criações da escultura, da poesia, da pintura. Para só destas falarmos, cada uma das artes oferece já uma quantidade infinita de formas, pois inumeráveis são as formas produzidas por cada arte entre os diferentes povos e diferentes épocas. Isso aqui nós vamos nos adentrar mais tarde um pouco. Falaremos um pouco mais específico sobre esse sistema de arte de Hegel. Quero falar de um ponto aqui que é importante para a nossa reflexão. Da parte primeira, a ideia e o ideal, onde Hegel fala da ideia, a ideia e o espírito absoluto. Hegel diz: uma das preocupações principais de Hegel é apreender o belo pelo pensamento. É muito mais que uma experiência intimista, a apreender o que é a beleza, o belo artístico, pelo pensamento.
Só a verdade é concebível, pois só ela se funda no conceito absoluto e mais exatamente na ideia. Ora, sendo a beleza um certo modo de exteriorização e representação da verdade, a beleza é exteriorização e representação da verdade. A beleza e a verdade. Aqui parece que sentimos assim uma fina estética atomista. A beleza revela a verdade. Me fez lembrar também Dostoiévski. Esses dois mundos, verdade e beleza, caminham juntos, como duas asas. Para Hegel, a beleza, de um certo modo, é uma exteriorização e representação da verdade. O que impede o pensamento de levar até a consciência tanto a totalidade da verdade como a beleza concreta em si, é que a beleza, como já mostramos, e disso voltaremos a tratar, não constitui uma abstração do intelecto, mas sim o conceito em si, concreto e absoluto, ou seja, a ideia absoluta. A beleza é concreta. A beleza é absoluta. A beleza é uma ideia absoluta. Para darmos da ideia uma definição mais rigorosa, diremos que, enquanto existente em si para si, a ideia é também a verdade em si. É o que participa do espírito de um modo geral. E o que é espiritual universal, o espírito absoluto. O espírito absoluto é o espírito enquanto universal e não enquanto particular, finito. Então, a ideia a verdade e a beleza são concretas, são absolutas e fazem parte desse movimento do espírito. Ainda da parte onde se fala da ideia e do ideal. O espírito absoluto opõe-se a si mesmo na sua comunidade como espírito finito. Só é espírito absoluto quando é reconhecido como tal na comunidade. Como esse é o ponto de vista da arte, considerada na mais alta e verídica dignidade, logo aparece evidente que a arte se situa no mesmo plano da religião e da filosofia. Isso aqui nós vamos discutir. Isto tem de comum a arte, a religião e a filosofia exercer-se o espírito finito sobre um objeto que é a verdade absoluta. Na religião, o homem eleva-se acima dos seus interesses particulares, acima de suas opiniões, representações, tendências pessoais, acima do saber individual. Para a verdade, quer dizer, para o espírito que é em si e para si. A filosofia tem por objeto a verdade. Pensa a verdade e o seu único objeto é Deus. A filosofia é essencialmente teologia e serviço divino. Poderá ser designada, se assim se quiser, pelo nome de teologia racional. De serviço divino do pensamento. A arte, a religião e a filosofia só diferem quanto à forma. O objeto delas é o mesmo. Entrando, depois dessa citação um pouco necessária de um maior desdobramento, de maior reflexão, assistindo uma aula do professor Rodrigo Duarte, da UFMG, ele, de forma muito brilhante, ele nos explica o que é esse sistema de arte de Hegel. O pensamento de Hegel requer tempo, muito tempo, para uma apreensão possível.
o sistema de arte, a arte é um desdobramento do espírito. Cultura e espírito têm o mesmo termo em alemão, Geist, serve para as duas realidades. O que é produção da cultura é produção do espírito. E este espírito que se desdobra em leis, instituições, esse espírito objetivo. Na marcha desse espírito, que se torna um espírito absoluto, entram essas três realidades. Arte, que é superada, vamos dizer assim, pela religião revelada, segundo Hegel, e a filosofia, que seria o último estágio do espírito absoluto. É aqui que se discute a questão da morte da arte, né, em Hegel. A arte só é entendida dentro deste panorama do que é o espírito absoluto. E isso é a fenomenologia do espírito, que vocês já devem ter lido. Dentro da arte existe uma subdivisão, que são as formas de arte, ou as formas da arte. A estética de Hegel ela é marcada por uma concepção também histórica. Eu não vou falar historicista, esses termos são sempre perigosos, mas eu diria ela é mesclada pela história e pela historiografia. E essas formas da arte em Hegel ela é, como no movimento também do espírito, simbólica, a arte clássica e a romântica. Esta arte simbólica, e dentro dessas formas de arte existe sempre um conteúdo espiritual, que seria uma unidade entre forma e matéria. Essa arte primitiva, ou essa arte simbólica, é uma arte que falta forma e sobra matéria espiritual. E esse conteúdo espiritual é mais ou menos como um fermento numa massa. E esse fermento agindo nessa massa vai fazendo um crescimento. Um exemplo de arte primitiva ou de arte simbólica que Hegel nos dá é a arte egípcia. Por exemplo, as pirâmides do Egito. E em cada período desse, simbólico, o clássico e o romântico, prevaleceu mais um tipo de arte. Por exemplo, no período simbólico da arte primitiva, a arte que prevaleceu foi a arquitetura. E Hegel diz, por quê? Porque ali coincide o peso e o contrapeso da matéria. No período clássico, ou nessa forma de arte clássica, que nós lembramos logo da Grécia, né? Arte grega, o material e o espiritual são equiparados. É como se a massa, dentro da forma da tigela, chegasse num equilíbrio. Mas só que o espírito extravasa o invólucro material. É onde chegaria a arte romântica. É o romantismo, que tem uma origem na arte cristã, onde surge a figura do sujeito.
Voltando no período clássico, a arte que predominou foi a escultura. O espírito e a matéria são equilibradas. No período romântico, ali prevaleceu 3 tipos de arte: a pintura, a música e a poesia. E dentro dessas formas de arte, existe uma espécie de espiritualidade estética. Um exemplo, no período romântico, a pintura, o que tem de espírito, de gás? Um exemplo, em um plano tridimensional, se dá, ou melhor, dentro de uma superfície bidimensional, se dá um fato tridimensional. Por exemplo, aqui eu vou pegar uma tela aqui para você ver. Aqui, né, a pintura dentro de um plano, de uma superfície bidimensional, um plano tridimensional. A música, o que tem de espiritual na música? De estética, de espiritualidade? Introduz na temporalidade, a temporalidade no espaço. A música, quem entende de música, quem entende de leitura de partitura, sabe muito bem o que é isso. Introduz o tempo no espaço. E na poesia? A poesia seria um dos estágios mais avançados de arte, porque seria um parentesco com o próprio logos. O logos no sentido grego mesmo, que é muito mais do que razão, é muito mais do que sentido. Agora, o que acontece depois deste panorama estético? Depois da poesia, a marcha do espírito sai fora do âmbito da arte. Aí seria a morte da arte. Por quê? Porque na arte ainda existe o que é o sensível. Mas o espírito, na reflexão de Hegel, sempre busca o distanciamento do que é material e do que é sensível. Então, a arte é superada pela religião. Aí já é uma reflexão bastante interessante que existe no pensamento de Hegel. Então, o espírito busca o espírito puro, absoluto, desvencilhado de toda a realidade material. Ao mesmo tempo, o espírito em Hegel é concreto. Existe uma concretude no pensamento hegeliano. Não é um espírito evasivo, tênue e evasivo. A estética hegeliana, ao mesmo tempo que ela é altamente especulativa, ela é altamente palpável, porque ele fala da arte aí que vemos mesmo, a escultura, a arquitetura, a poesia. Então, o pensamento estético de Hegel para nós é um convite à reflexão. Eu vou deixar para vocês, enviar para vocês para a plataforma da faculdade os textos. Um texto será
do curso de Estética de Hegel, umas 6 ou 7 páginas, e outro, um artigo que um professor produziu sobre o sistema de arte de Hegel, que é bastante interessante. E pensarei em alguma atividade também para que vocês possam realizar. Desde já agradeço a atenção. O pensamento de Hegel é assim mesmo, este mundo muito grande, muito cheio de conceitos, mas são discutíveis. Porque o real é racional e o racional é real, como diz e nos ensina Hegel. Tudo de bom, até a próxima.